Olá, pessoal do terceiro ano. Aqui é o professor Júlio. E entrando na nossa terceira semana do módulo, a gente vai estar discutindo o surgimento das primeiras civilizações, né? Lembrando que o uso do termo civilização, ele pressupõe uma série que vem discutindo desde a segunda semana, quando a gente falou sobre a transição da chamada pré-história para para a antiguidade, tá? Mas em termos de historiografia tradicional, o que é que a gente tem? O que é que os historiadores tradicionalmente chamaram de civilização, né? Sociedades com organizações, com uma organização burocrática complexa, com a presença do poder político exercido pelo Estado, sociedades hierarquizadas, né, com distinções sociais, e sociedades com a presença da escrita, né? Mas, obviamente, como eu já falei para vocês, vale refletir sobre o uso do termo civilização e pensar sobre como esse termo ele é etnocêntrico, né? Ele é, inclusive, eurocêntrico, né? Já que ele parte do pressuposto de uma hierarquização dos povos entre superiores e inferiores. Então, dito isso, a gente vai estudar sobre a origem dessas primeiras civilizações, né, com todas as aspas que o termo civilização merece. Tá? Então, a gente vai começar hoje falando sobre a Mesopotâmia, né, sobre o lugar, né, do mundo onde surge o Estado primeiro, onde há registros das primeiras cidades, tá, ok? E essa região da Mesopotâmia, ela se situa dentro de uma outra região maior, né, que nós chamamos de Crescente Fértil, ou a região também do Oriente Próximo, tá? Lembrando que a expressão Crescente Fértil, ela se refere a toda essa região que vai da Mesopotâmia, né, que pega aí o Golfo Pérsico, está aqui o Golfo Pérsico, né, que passa pelos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, passa pela região da Palestina e chega até o Egito. Né? O termo crescente fértil se refere ao formato dessa região, que formaria aí meio que uma lua crescente, como vocês podem ver. Tá? Então, o que é que a gente tem em comum entre essas regiões? Né? A presença de grandes rios. Tá? O rio Nilo aqui no Egito, o rio Jordão aqui na região da Palestina, que não está aparecendo aí para vocês nesse mapa, mas o rio Jordão fica mais ou menos aqui. Tá? E o rio Tigre e Eufrates nessa região que nós chamamos de Mesopotâmia. Tá bom? Basicamente, essa região da Mesopotâmia ela se situa onde hoje seria o Iraque e a Síria, né, que fica aqui ao norte do Iraque. Tá? Só para vocês entenderem que região do mundo seria essa hoje, tá certo? E o termo Mesopotâmia vem do grego, né? Mesopotamos significa entre águas, né? E nós podemos traduzir essa expressão como terra entre rios, tá bom? Justamente numa referência aos dois rios que cortam aí essa região da Mesopotâmia. Tá certo? Uma outra característica dessa região é que é uma região aberta por todos os lados. A região da Mesopotâmia ela não tem grandes barreiras naturais, portanto, é uma região sem proteção, vamos dizer assim, sem uma proteção natural para os povos que se estabelecem aqui. E esse caráter aberto da geografia, né, local, além da presença de grandes rios, o que pressupõe possibilidade de desenvolvimento da agricultura, né, isso favoreceu uma série de invasões a essa região. Então, quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente não vai estar falando de um povo mesopotâmico. A gente não vai estar falando de um período de estabilidade, por exemplo, de um reino. A gente vai estar falando de uma sucessão de povos que controlam essa região, que controlam parte dessa região ou essa região completamente, tá? Que vão ser sucedidos por outros povos que passam a controlar posteriormente e por aí vai. Então é uma região que a gente pode considerar como um caldeirão de povos, ou seja, uma mistura, né, que possibilitou uma mistura de povos devido a essas sucessivas invasões e circulação de grupos étnicos diferentes. Então, falando desses primeiros povos a se estabelecerem na Mesopotâmia, a gente teria aí os sumérios.
tá? A região da Suméria seria essa região ao sul da Mesopotâmia, né? A gente poderia dividir a Mesopotâmia em duas partes, né? A Alta Mesopotâmia, que fica ao norte, que seria a área de nascente dos rios Tigre e Eufrates, que é uma região mais árida, de um desenvolvimento da agricultura mais difícil, tá? E a Baixa Mesopotâmia, que fica ao sul, pertinho do Golfo Pérsico, que está aqui, tá? Que é uma região pantanosa, portanto mais fértil. Tá? Os sumérios, portanto, são povos que vão se estabelecer nessa região ao sul da Mesopotâmia, que vão desenvolver agricultura e que vão realizar as primeiras obras no rio Tigre e Eufrates. Como eu falei, essa região sul, onde estaria a Suméria, é uma região pantanosa. É uma região, inclusive, que os sumérios precisaram drenar, precisaram construir diques, né, para poder desenvolver a agricultura nesses espaços, o que mostra o domínio que eles tinham de técnicas e tecnologias, né, de modificação do ambiente para desenvolvimento da agricultura. Tá? E justamente a realização dessas obras de interesse da agricultura e da pecuária foi que causou o surgimento do Estado. Lembrem do que eu falei nas aulas anteriores, né, de que o surgimento do Estado está relacionado à necessidade de coordenar a mão de obra para a realização de grandes construções. Além disso, né, foram os sumérios que fundaram as primeiras cidades de que temos notícia no mundo. Né? Então a gente pode citar aí, assim, isso mais ou menos por volta do ano 4000 a.C. Tá? A gente pode citar as cidades de Ur, Uruk, Nippur, Lagash, tá? Entre outras cidades fundadas pelos sumérios aqui nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Tá bom? Essas cidades elas se organizavam como cidades-estado. O que significa? Não havia um rei dos sumérios. Cada uma dessas cidades era independente, era autônoma, politicamente e economicamente. Então, cada uma dessas cidades tinha o seu rei, que eles chamavam de patesi. Tá? E assim, então isso mostra que é isso que nós chamamos de cidades-estado, ou seja, cidades que não estão submetidas uma à outra, né? Mas que são autônomas e independentes entre si, tá bom? Foram os sumérios também que criaram o primeiro sistema de escrita de que temos notícia, que é a escrita cuneiforme. Né? Como é que funcionava essa escrita? Né? Era uma escrita pictográfica ou ideográfica, o que significa? Cada um dos símbolos dessa escrita não reproduzia sons, como no nosso alfabeto, em que os símbolos reproduzem sons. Né? Cada um dos símbolos representava uma ideia, uma coisa. Tá? Portanto, é um sistema de escrita muito mais complexo do que o nosso, por exemplo, porque ele tinha muito mais símbolos. Ok? E esse termo cuneiforme é porque os caracteres, né, da escrita, eles tinham o formato de cunha, ou seja, o formato pontiagudo. Cunha é aquele objeto que o artesão usa para talhar a madeira, para talhar a pedra, tá? Aquele objeto pontiagudo. Ok? Essa escrita ela era feita na argila, né? Eles escreviam em tabletes de argila e depois colocavam esse tablete de argila no forno, né? Para ele secar e aí ficava registrado. É por isso que vários exemplares, né, desses tabletes de argila sobreviveram ao tempo e os historiadores conseguiram encontrar os registros dessa escrita cuneiforme. Uma outra característica dos sumérios é a construção dos chamados zigurates. Os zigurates eram templos em forma retangular que eram construídos em homenagem aos deuses. Os deuses sumérios, eles eram ligados aos astros, eram sempre associados aos astros. Então, os zigurates, eles também eram pontos de observação desses astros. Aqui nós temos um exemplo de uma ruína de um desses zigurates, que é o zigurate de Ur, né, que fica atualmente no Iraque, no sul da Mesopotâmia. Tá? E aqui nós temos uma reconstituição de como seria esse zigurate, né, quando ele estava de pé, né, quando ele estava completo, sem ser uma ruína ainda. E aqui um mapa, né, de como seria a cidade de Ur. Só mais uma questão sobre os zigurates. Né? Os mesopotâmicos entendiam
que os zigurates eram espécies de escadas para o céu, e através dessas escadas os deuses poderiam descer à terra. Então é como se os templos fossem morada dos deuses mesmo, tá? Quando eles resolviam vir para a terra. Ok? E aqui nós podemos observar essa planta, esse mapinha da cidade de Ur, né, em que a gente percebe a presença do rio Eufrates, né, nas margens da cidade, uma muralha cercando a cidade, né, no sentido de defender essa cidade, 2 portos, tá, por onde inclusive se faziam as trocas comerciais, tá, ok? Um palácio real, além da presença de templos que aparecem em verde. Tá? Só para vocês verem a complexidade dessas cidades construídas pelos sumérios. Como eu expliquei para vocês, a região da Mesopotâmia, a história da Mesopotâmia foi marcada por uma série de invasões, né? E um desses povos que aparecem aí são os acádios. Os acádios eles vão invadir, né, a região da Mesopotâmia, vão invadir inclusive as cidades sumérias e vão formar aquilo que nós chamamos de primeiro império. Qual é a diferença dessa estrutura política de império para a estrutura política das cidades-estado que nós falamos antes? Quando estamos falando em império, nós estamos falando em uma cidade-estado, que no caso era Acade, né, que domina outras cidades-estado. Ou seja, eu estou falando a partir de agora de um centro político. Né? Então, são os acádios que vão formar o primeiro império da história da humanidade, em que uma cidade vai exercer domínio sobre outras regiões. Então, eles vão conquistar toda a Mesopotâmia e vão expandir os seus domínios até essa região do Mar Mediterrâneo. Esse mar que aparece aqui é o Mar Mediterrâneo, tá bom? É um império que durou pouco tempo, né, que foi unificado por um rei, né, que é chamado Sargão I, tá? Mas que foi o primeiro império da história da humanidade, tá? E aí, logo depois dos acádios, a gente vai ter o estabelecimento de outros povos na região, que são os chamados amoritas, que formaram o primeiro império babilônio. Né? Eles formaram um grande império sob o reinado de um homem chamado Hammurabi. Então aqui a gente vê como ficou a extensão desse império amorita durante o reinado de Hammurabi. Por que a gente chama de primeiro império babilônico? Né? Porque a capital desse império era essa cidade aqui, a cidade da Babilônia, ok? Que aparece em várias narrativas bíblicas, né? Tanto pela sua riqueza, como também como uma cidade associada ao luxo e até mesmo ao pecado. Isso nas narrativas bíblicas, ok? Uma outra característica importante dessa sociedade dos amoritas, desse primeiro império babilônio, foi o estabelecimento do Código de Hammurabi, que é um dos primeiros sistemas de leis escritas de que temos notícia. Tá? Houve outros sistemas de leis escritas antes do Código de Hammurabi, mas ele é aquele que chegou intacto a nós e o que ficou mais conhecido. Tá? Aqui nós temos, inclusive, né, a coluna de basalto negro. Basalto é um tipo de pedra, né? A coluna de basalto negro que contém as inscrições do Código de Hammurabi. Aqui aparece o rei no topo, e isso que aparece aqui embaixo, né, nessa coluna, são justamente os artigos do Código de Hammurabi escritos em caracteres da escrita cuneiforme. Tá bom? E esse Código de Hammurabi ele se baseava em um princípio muito simples, né? Um princípio que para nós parece até um princípio de lei primitiva, mas que fazia parte da concepção de justiça daquela sociedade, que é o princípio de Talião, que se resume, né, na frase olho por olho, dente por dente. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a punição para uma ofensa deveria ser semelhante ao crime cometido pelo indivíduo. Né? Tá certo? Então aqui nós temos um exemplo, né? Esse exemplo que tem aqui no artigo 229. Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente, e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Então, se o arquiteto construísse, a casa caísse e o proprietário morresse, o arquiteto seria morto. Se esse arquiteto, se a queda da casa fere de morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto.
Olha que concepção de justiça interessante e diferente da nossa, né? Então, se o que ele causou foi a morte do filho de alguém, matarão o filho dele e não ele mesmo, tá? Se matam um escravo do proprietário, ele deverá dar ao proprietário da casa escravo por escravo. E aqui percebe-se a concepção do escravizado como uma propriedade de alguém. Então, se ele causou a perda, né, de um escravizado de alguém, que é a propriedade desse alguém, ele deve devolver, ou seja, conceder um escravo a essa pessoa, como punição. Tá? A gente vai discutir melhor o Código de Hammurabi no nosso momento síncrono, ok? E a gente vai ver que a própria aplicação desse princípio do talião variava de acordo com a condição social, com a posição social ocupada pelos indivíduos, tanto aquele que pratica a ofensa, quanto aquele que sofre a ofensa. Mas apesar de ter sido um império bastante estável no seu auge, tá? O império de Hammurabi, o império babilônico, ele entrou em declínio após a morte de Hammurabi. E a gente vai ter a invasão de novos povos aí a essa região da Mesopotâmia, que são justamente os assírios, tá? Os assírios, eles formaram um grande império, e um império duradouro também, que se estendeu da Mesopotâmia e um pouco ao leste da Mesopotâmia também, até a região da Palestina e até mesmo a região do Egito. Então, os assírios formaram esse grande império, eles dominaram praticamente toda aquela região do Crescente Fértil e até um pouquinho mais, né, como vocês podem ver aí, tá bom? E a história dos assírios ela foi marcada por uma cultura extremamente militarista, né, e pela crueldade com os povos vencidos, tá bom? Há vários relatos, né, que associam o domínio assírio à prática da tortura, à prática do esquartejamento, né, da amputação de membros, né, como forma do empalamento, né, como forma de exercer o controle e de submeter as populações conquistadas através do medo. Tá? Aqui nós temos, inclusive, um relato produzido por um dos reis assírios, chamado Senaqueribe, né, que reinou aí entre o século VIII a.C. e o século VII a.C., e ele fala sobre o cerco de Jerusalém e de outras cidades da região da Palestina, quando os assírios dominaram essa região aqui. E olha o que ele fala. Apoiado num oráculo favorável dado por Ashur, né? Ashur era um dos principais deuses dos assírios, tá bom? E oráculo era justamente as previsões que os sacerdotes traziam desses deuses. Aí ele diz, apoiado num oráculo favorável dado por Ashur, meu senhor, eu lutei contra eles e infligi-lhes uma derrota. No calor da batalha, eu pessoalmente capturei vivos os aurigas egípcios. Auriga, gente, é aquele que conduzia o carro de guerra, né? Aqueles carros de guerra puxados por cavalos, tá bom? Com seus príncipes e também os aurigas da Etiópia. Ataquei Ecrom, que era uma cidade da região da Palestina, tá bom? Ataquei Ecrom e matei os oficiais e patrícios que haviam cometido o crime, e pendurei seus corpos em estacas circundando a cidade. Ou seja, para servir de exemplo, ele pendurou os corpos, né, desses oficiais em volta da cidade. Tá? Ele fez o empalamento, né, desses corpos em volta da cidade. Os cidadãos comuns que eram culpados de crimes de menor importância, considerei prisioneiros de guerra. Os restantes, aqueles que não eram acusados de crimes e de má conduta, eu libertei. Fiz Padi, seu rei, vir de Jerusalém, e o coloquei no trono como seu senhor, impondo-lhes o tributo devido a mim como chefe supremo. Ou seja, essas regiões submetidas por esses impérios, incluindo o Império Assírio, elas pagavam tributos, né, a esse império. E essa riqueza confluía para o centro do império, que ficava aqui no norte da Mesopotâmia, onde seria a Assíria primitiva, a origem dos povos assírios. Tá bom? Posteriormente, né, mesmo o Império Assírio governando com todo esse terror, né, e com toda essa cultura militarista que eles tinham, todo o império chega a seu fim. E a gente vai ter aí a invasão dos povos caldeus,
que vão conquistar, né? Após o declínio do Império Assírio, os caldeus vão dominar a região da Mesopotâmia e uma parte aqui também da Palestina, né? E da Península Arábica. Tá? Os caldeus, eles são, né? O Império Caldeu é chamado também de Segundo Império Babilônico, por um motivo que vocês já devem estar imaginando. A capital voltou a ser a Babilônia. A Babilônia também foi a capital desse império. Tá bom? A gente vai ter a realização de grandes obras públicas no reinado de um carinha chamado Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, certo? E entre essas obras públicas a gente pode citar os portões de Estar e os lendários jardins suspensos da Babilônia, que aparecem em várias narrativas da antiguidade como uma das maravilhas do mundo antigo, mas não temos registros, né, arqueológicos desses jardins suspensos, tá? A cidade da Babilônia ela foi tão rica nesse período, né, que o próprio nome Babilônia significa porta do céu, né, como se fosse uma cidade que traria a porta para esse reino dos deuses, para esse lugar onde os deuses vivem. Tá? Aqui nós temos uma recriação da cidade da Babilônia, de como ela seria. Observem as muralhas, né? o palácio que aparece aqui, tá? E os portões de Estar, que ficavam na entrada da cidade da Babilônia. Nós temos aqui, inclusive, uma reconstrução desses portões de Estar, né, no Museu de Berlim. Ele tem detalhes em madeira, em ouro, em lápis lazuli. É interessante que o lápis lazuli, que é esse tipo de pedra de coloração azul, né, não havia na Mesopotâmia. Os mesopotâmicos conseguiam esses produtos através de um comércio com a Índia. Para vocês terem uma ideia de como esse comércio era distante, né, a Índia nem aparece aqui nesse mapa. Ela ficaria mais a leste aqui, tá bom? Beleza? Então, para vocês verem como a Mesopotâmia era interligada a outras regiões do Oriente, tá bom? Um outro aspecto interessante do reinado de Nabucodonosor, né, é que ele, ao invadir a Palestina, tá, ele vai submeter o povo judeu, o povo hebreu, à escravidão e vai levar essa população como escravo, como prisioneira, para a Babilônia. E esse episódio, inclusive, é narrado na Bíblia como o cativeiro da Babilônia. Tá bom? Por fim, a gente vai discutir um pouco sobre a sociedade mesopotâmica, né? Essa pirâmide que aparece aí é justamente uma representação da hierarquia social, né, da Mesopotâmia na antiguidade, tá bom? Então, no topo da pirâmide nós tínhamos o rei ou imperador, a depender da extensão do domínio político, né, de cada um desses povos, tá? A gente tinha, logo abaixo do rei, os altos funcionários, que seriam as pessoas mais próximas do rei, que exerciam trabalhos burocráticos ou trabalhos importantes para a sustentação do poder real. Então, nós tínhamos aí os nobres, os sacerdotes, os militares, os escribas, que dominavam a escrita cuneiforme, então eles tinham uma importância muito grande relacionada ao registro da produção agrícola, né, ao registro das leis estabelecidas por esses governantes, tá bom? E além dos escribas, nós temos aqui os ricos comerciantes, como parte desse grupo que nós estamos chamando aqui de altos funcionários, dessa elite, desse grupo mais próximo ao rei, tá? Chegando na base da pirâmide, nós temos o quê? Nós temos os artesãos e camponeses, né? Aqueles que faziam trabalhos mais pesados, né? E que eram submetidos a uma série de obrigações relacionadas ao Estado, tá bom? E na base da pirâmide nós temos os escravizados. Tá? Essa quantidade de escravizados ela variou bastante ao longo da história da Mesopotâmia. Então, em períodos de muitas guerras, por exemplo, essa quantidade de escravos tenderia a aumentar. Já no início da história da Mesopotâmia, né, das cidades-estados sumérias, a gente tinha uma quantidade baixa de escravizados. Então, esse número de escravizados variou bastante ao longo dos milênios, aí, dos séculos, né, da história mesopotâmica. E só para pontuar, né, como é que a pessoa poderia se tornar escravo nessa sociedade? Tá? Havia duas possibilidades. Pessoas endividadas, a dívida poderia levar um indivíduo a ser transformado em escravo, tá? E também os prisioneiros de guerra, tá? Então, as guerras geralmente produziam esses prisioneiros, né, que eram eventualmente vendidos
vendidos como escravizados e tinham o seu trabalho explorado, tá bom? Ainda mais sobre algumas características dessa sociedade, a gente tem que a organização política estava na ideia de servidão coletiva. Os camponeses, né, aqui aqueles que trabalhavam nas terras, eles tinham a obrigação de pagar tributos. Esse tributo é interessante que quem recolhia eram os sacerdotes, os templos, inclusive, eram locais de armazenamento dos grãos, né, de parte da produção agrícola que era recolhida, tá bom? E além de pagar esses tributos, esses camponeses eram obrigados a trabalhar em obras públicas, administradas e organizadas pelo Estado. Então, a manutenção de canais de irrigação, né? A construção e manutenção de diques, de portos. Né? Então, esses camponeses também poderiam ser deslocados para a realização dessas grandes obras, isso sob a ordem do poder do Estado, do poder do governante. O Estado personificado aí na figura do rei. E um outro aspecto importante é que a gente está falando de um Estado teocrático. O que isso significa? Né? Em grego, crático vem de krasia, que quer dizer governo, e teo vem de Deus, divino. Tá? Então, o que significa um Estado teocrático? Significa que o poder político, né, ele era legitimado a partir da religiosidade, que não havia uma distinção entre religiosidade e política, que o rei ele era chefe político, era chefe militar e era também uma espécie de sumo sacerdote, ou seja, uma espécie de grande sacerdote, considerado um enviado dos deuses. E isso dava legitimidade ao poder desse rei. Tá? Aqui no nosso último slide, nós temos um artefato encontrado na Mesopotâmia. Né? Isso aqui é uma peça de madeira, né, produzida mais ou menos entre 2600 e 2400 a.C., né, não se sabe ao certo, que é o chamado estandarte de Ur, né, em que nós temos uma representação da hierarquia social e da especialização do trabalho nesta sociedade complexa da Mesopotâmia. Então, aqui a gente percebe desse lado do estandarte, ele tem imagens nos seus dois lados, vocês vão ver o lado de trás daqui a pouco, né? A gente percebe o rei como a maior figura aqui no centro, tá bom? A gente percebe a presença de soldados aqui, tanto nos carros de guerra como andando a pé, né? Para vocês verem mais detalhes, né? Aparece aqui, ó, o soldado no carro, conduzindo o carro de guerra, que é conduzido, por sua vez, por cavalos, né? E esses soldados que aparecem armados e com elmos, né? Capacetes, protegendo a sua cabeça. Né? E como é uma representação da guerra, a gente tem aqui nesse cantinho direito, superior direito, vocês vão ver com mais detalhe aqui, a representação de indivíduos escravizados, ou indivíduos que aparecem sem roupa, né, sendo conduzidos como prisioneiros diante do rei, ou seja, o resultado dessa guerra. Tá? E do outro lado dessa peça, essa é a parte de trás dessa peça que vocês não conseguiram ver na imagem que eu coloquei, né? A gente tem a presença central aqui do rei, na parte superior. Observe como o rei é a maior figura que aparece nessa parte superior. Você tem a presença de nobres, cada um com a sua taça, né? E sentados também, não é isso? Você tem a presença de servos que aparecem em tamanho menor na ilustração. Isso é uma representação da hierarquia social, o fato deles serem representados como se fossem menores, né, do que os outros personagens que aparecem aí, do que o rei, do que os nobres. E você tem a presença de músicos, né, servos também que trabalhavam nesses banquetes, né, tocando uma lira aqui, no caso é um tocador de lira e uma cantora que aparecem aqui. Tá bom? E logo abaixo, né, na segunda linha e na terceira linha desse estandarte, o que a gente percebe? A gente percebe uma série de servos, né, de camponeses, servos, conduzindo oferendas para o rei. Tanto oferendas ligadas à atividade pecuária, quanto oferendas ligadas à agricultura. Já que na terceira linha, a gente percebe aqui alguns deles carregando fardos, né, ligados à produção agrícola. Tá bom? Então, nossa aula termina aqui, essa videoaula sobre Mesopotâmia.
Lançarei também uma videoaula sobre o Egito para vocês, tá? E poderemos aprofundar algumas questões que não puderam ser abordadas na videoaula no nosso encontro síncrono, tá bom?